Bom, mês de julho. O mês passado, quem lembra qual foi o tema do mês? Não serve os pastores, eu quero ver se o povo lembra. A plantação que frutifica. Por que nós estamos fazendo palavra temática? Para que você entenda bem, e essa foi uma direção que Deus nos deu, em cima de uma palavra que Deus também nos deu, em Jeremias 31, dessa palavra nós extraímos temas para todos os meses. Então, o mês passado, o mês de junho, foi a plantação que frutifica. E esse mês são as ferramentas que Deus usa para edificação. Deus está edificando uma grande obra, amém, queridos? Na minha vida, na sua vida, na igreja e na implantação do reino dele na terra. E esse mês nós vamos estar falando sobre as ferramentas que Deus usa para essa edificação. Deus não trabalha sozinho. Diga para o seu irmão, Deus não trabalha sozinho. E depois você vai entender como, por que Deus não trabalha sozinho. E em Jeremias 31, 4, diz assim: de novo te edificarei. E serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás nas danças dos que se alegram. Posso ouvir um glória a Deus? É o próprio Deus dizendo para a sua igreja: ainda serás edificada. De novo eu te edificarei. E serás edificadas. E sairás com os teus adufes e com os que dançam e te alegrarás. Deus tem alegria para o seu povo. Deus tem alegria para a sua igreja. Deus tem edificação para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para o seu trabalho. Amém, amados? E nós vamos estar falando nesse mês da ferramenta da palavra de Deus, o poder dessa ferramenta, o poder da ferramenta da oração, o poder da ferramenta da adoração, o poder da ferramenta da comunhão com o irmão, do trabalhar junto com o irmão, do viver com o irmão. E nós vamos estar falando do poder da ferramenta na adversidade. Posso ouvir um glória a Deus? Ninguém gosta de adversidade, né? Mas eu quero dizer para você que é uma ferramenta poderosa que Deus usa. No meio da adversidade nós crescemos. Eu gosto muito de um provérbio chinês. O provérbio chinês, a palavra para eles, problema, adversidade, sabe qual é o significado? Oportunidade. Oportunidade. Porque no meio da adversidade, nós temos oportunidade de crescer. Amém, amados? Então, queridos, e eu hoje quero falar sobre a ferramenta que Deus usa para edificação no reino. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a ferramenta que Deus usa é você. É bom, não é, olhar para o irmão e dizer assim: a ferramenta que Deus usa é você? Você quer mesmo que Deus use esse irmão como ferramenta na sua vida? Para te abençoar, para te edificar, para cuidar de você, para chegar lá na sua casa e falar assim: irmão, olha aqui, ó, Deus tocou no meu coração e eu vim aqui ajudar você a limpar a sua casa. Para dizer assim: irmão, olha, hoje eu levantei com disposição. Tio Rodrigo, vou limpar seu carro hoje. Ferramenta que Deus usa, aquele irmão que liga para você e diz assim: hoje eu vou tirar um dia de jejum e oração pela sua vida. É bom, não é? Então diga para ele: você é a ferramenta que Deus usa. Que Deus quer usar. Agora, olha de novo para ele e diz assim: eu sou essa ferramenta que Deus vai usar. Sabe por quê? Porque Deus não quer falar com seu irmão nessa manhã, Ele quer falar com você.
Gostou dessa? Então, você é a ferramenta que Deus quer usar. Deus não trabalha sozinho. Ele escolheu, sendo todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele escolheu trabalhar comigo e com você. Olha que coisa mais magnífica, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais tremenda. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 5, verso 17, palavra de Jesus. Se você quiser abrir a sua Bíblia. João 5, 17. Na parte B do versículo, olha o que Jesus fala. Ele fala assim, ó. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Repita comigo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mais uma vez, com bastante força. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso é palavra de Jesus. No meio da indagação de alguns, Jesus tem uma resposta cortante. Contra a religião, contra tudo que se pensa, contra tudo que se fala, ele responde assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não importa o dia, não importa a hora, não importa de que forma o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Jesus diz isso porque Jesus, Ele foi uma ferramenta nas mãos do Pai. Amém, queridos? Deus trabalha o tempo todo. O tempo todo Deus trabalha. E Ele trabalha com ferramentas. Ele usa ferramentas para trabalhar. E Ele escolheu a ferramenta humana. Ele escolheu aqueles que Ele chamou para Ele. Aqueles que Ele separou para Ele. Nós somos as ferramentas de Deus. Deus escolheu edificar a sua obra usando a minha vida e usando a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Quão grandioso, quão magnífico e quão maravilhoso é isso? Deus escolheu edificar a sua obra na terra, edificar o seu reino. O reino dele, usando pessoas tão falhas como nós. Usando seres humanos limitados, com defeitos, com problemas, precisando de ajustes. Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Diga de novo para o seu irmão: Deus me escolheu. Isso é um privilégio, queridos, ter sido escolhidos para trabalhar junto com Ele, para ser uma ferramenta nas mãos dele. Ele, por não trabalhar sozinho, não sei se você já leu na palavra de Deus, quando Ele cria todas as coisas, lá em Gênesis 3, quando Ele vai criar o homem, Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali nós podemos entender que Deus não estava sozinho. Ele estava com o Filho e com o Espírito Santo. Então ele não fala no singular, ele fala no plural. Façamos. Nós vamos trabalhar juntos para criar um homem, para fazer um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que eles sejam como nós. Quando o povo resolveu edificar uma cidade, uma torre, a Torre de Babel, e começa a subir um clamor, Deus diz assim: desçamos para ver o que se passa na terra. Ou seja, mais uma vez nós podemos ver a unidade ali no trabalho de Deus. Amém, queridos?
Quando ele, então, decide, olha para nós como pecadores, miseráveis, totalmente no império das trevas, e ele resolve, então, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz, ele conta com uma ferramenta poderosíssima. Ele envia Jesus, o seu filho. Ele poderia ter feito isso sem enviar Jesus? O que você acha? Ninguém acha nada? Ele poderia. Ele é Deus. Mas ele trabalha ali junto com o filho. E ele envia Jesus. E Jesus, quando começa, a primeira coisa que Jesus faz, antes de começar a trabalhar, ele chama pessoas para trabalhar com ele. Lucas capítulo 6, verso 13 diz assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus poderia fazer tudo sozinho? Sim, ele poderia. Mas, no reino de Deus, não existe trabalho individual. No reino de Deus, nós somos chamados para trabalhar junto com Deus. Nós somos separados para executar uma obra junto com o Senhor. E nós somos a ferramenta que Ele vai usar. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus, bem pentecostal? Oh Deus! Então, queridos, Deus usa as ferramentas para o seu trabalho. E a ferramenta é você. A ferramenta sou eu. O que Deus falou a respeito de Paulo para Ananias, Ele fala a meu respeito. E Ele fala a seu respeito. Quando Deus chamou Paulo, Paulo ainda sem nenhum tratamento, não era polidinho, não vestia uma roupa de crente. Ele tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Deus pega Ananias e fala assim, olha, você vai a tal lugar. Deus pega uma ferramenta. Deus poderia ter ido falar com Paulo pessoalmente. Feito Paulo ouvir a voz dele. Mas Deus preferiu usar Ananias. E Deus diz para Ananias, olha, você vai na rua tal, na casa de número tal, e lá você vai encontrar alguém chamado Saulo. E lá você vai dizer isso, 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 isso para ele. Você vai fazer isso e isso. Ele está lá orando. E você vai até lá. Então Deus usou o quê? Uma ferramenta. E quando Ananias questiona Deus, falando quem era Paulo, que Paulo era conhecido pelo péssimo testemunho dele, no meio dos cristãos. Olha o que Deus fala em Atos 9,15, anote aí para você conferir depois. Deus diz assim, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e Israel. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Como é que Deus se refere a Paulo? Como um instrumento escolhido. Como uma ferramenta escolhida para levar o nome de Deus para os gentios, para os reis e para os israelitas. Interessante que quando Deus te chama, Deus não está preocupado com o jeito que você é. À medida que Deus vai te usando nas mãos dele como ferramenta, ele vai lapidando você. Ele vai afiando você. Ele vai trabalhando no seu caráter. Ele vai trabalhando em você. Nós temos tantas exigências, não é verdade? As coisas que eu mais ouço é às vezes, pastora, tal pessoa tem esse e esse pecado. Como é que pode estar servindo a Deus? Amados,
É certo viver no pecado? Não, errado. Pecado não foi feito para nós. Totalmente errado. Mas se entregue nas mãos de Deus, como ferramenta nas mãos de Deus, e Ele vai afiar você. Ele vai limpar você. Ele vai purificar você. E enquanto você está trabalhando como ferramenta, e Deus está te usando, você não vê um serrote falando mal de ninguém. Você vê? Você não vê uma pá de pedreiro falando mal de ninguém. Sabe por quê? Porque está trabalhando. Está na mão de alguém. Você não vê um pincel apontando o dedo. Sabe por quê? Porque está sendo usado por Deus. Quando a gente está sendo usado por Deus, a gente dá conta das nossas limitações. Aí a gente entende as limitações dos outros. Mas, Deus diz assim para Ananias, quando Ananias questiona e fala assim, nossa, Senhor, Paulo é um pecador. Paulo é... Só faltou Deus olhar para ele e falar assim, se você sabe de tudo isso, imagine eu que sou Deus. Mas Deus só diz uma palavra cortante para Ananias, ele é para mim um instrumento escolhido para levar a minha palavra. Para os gentios, para os reis, para os israelitas. Ele será uma ferramenta nas minhas mãos. Um instrumento que eu, o Deus Todo-Poderoso, escolhi. E você sentado aí hoje, você é esse instrumento que Deus escolheu. Amém? Você imagine um pintor de quadros. Para criar um quadro, uma pintura. Esse pintor, ele conta com o que para pintar? Com o instrumento, com a ferramenta. Ele conta com pincel. Ele tem um pincel. É ou não é? Tintas de várias cores. A tela. Uma vasilhinha para água. Agora você imagine todos esses instrumentos na mão de um autor, de um pintor maravilhoso. Vamos ver um aí que é um... Não, gente, pastora Cris. Isso é profético, só pode ser, eu prefiro crer. É abstrato, ninguém vê. Ninguém entende. Agora você imagine Picasso sem um pincel. Ele seria Picasso? Não. Né? Agora você imagine os pincéis que ele usou, se não estivesse ali na mão dele. Teria saído alguma pintura? Não. Queridos, Deus está edificando algo. Ele é o grande pintor do universo. Ele desenha todas as coisas. E nas mãos dele, tem que ter a ferramenta correta. Ele conta com a ferramenta para executar isso. Agora, o que deve ser difícil para o pobre pincelzinho? O pintor está lá pintando com aquele pincel. E aí precisa fazer um outro cantinho que aquele pincel não serve. Ele deixa de lado aquele pincel, ninguém sabe por quanto tempo, e ele pega outro. Mas ele está contando com aquele. E aí, de repente, o pincelzinho fica sujo. E aí ele pega o pincel, passa naquela água, bate o pincel, e o pincel, ai, ui, está doendo. Imagina isso. E aí ele volta a usar aquele pincel, aí limpinho, molha na tinta de novo, e volta a usar aquele pincel. Mas é aquele pincel, com aquelas tintas, cada uma de uma cor, cada um de um jeito, que faz uma obra ser perfeita.
E quando eu preparava essa palavra, me veio essa ilustração na mente, eu vou falar algo para você. E eu comecei a imaginar os potinhos de tinta e os pincéisinhos, cada um de tamanho, cada um de um jeito, cada um com uma utilidade. Eu comecei a imaginar a igreja. Eu comecei a imaginar a igreja. Você imagine só, se o pincelzinho corresse e se escondesse na hora que ele não está gostando de ser lavado ali, limpado, escorrido. O pintor conta com você. O pintor do universo. Aquele que está desenhando uma grande história. Ele conta com a minha vida e com a sua vida. Esses dias eu estava comentando com a pastora Cris, falando algo para ela. Eu estava dizendo como deve ser triste a gente passar pelo mundo sem fazer a diferença na vida de ninguém. Eu não quero que amanhã eu venha morrer, Deus venha me levar, e eu não tenha feito a diferença na vida de ninguém aqui. E quando eu chegar lá, diante de Deus, eu chegue de mãos vazias, sem nada para oferecer. Esses dias, eu estava com uma grande amiga. E eu presenciei essa amiga, num estágio de enfermidade bem crítico, fazer uma oração. E ela apresentou a Deus as razões pelas quais ela não queria morrer. Porque ela é muito nova. E a primeira razão que ela apresentou para Deus foi: Deus, se eu chegar diante do Senhor hoje, eu quero ter algo nas minhas mãos para te apresentar. Eu quero dizer para o Senhor: Senhor, está vendo essa vida? Eu trouxe para o Senhor. Está vendo essa, Senhor? Eu trouxe ao Senhor. E aquela oração dela mexeu comigo de um jeito, uma oração tão simples, mas tão cheia de vida. De saber do desejo do coração de uma pessoa, que a razão pela qual ela não quer ir, é porque ela quer ter mais frutos para apresentar diante de Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então esse pintor, ele conta com você. Ele conta comigo, ele te deu dons. Ele me deu dons para serem usados nas mãos dele. Mateus 3,10 diz assim: o machado já está posto à raiz. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha que sério essa palavra de Jesus. João 15,2, ele diz assim: o ramo que está em mim. Então ele está falando de quem? De mim e de você. Nós estamos nele. Amém? Posso ouvir um amém de quem está em Jesus? O ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Oh, aleluia! Então ele limpa o pincelzinho lá. Ele limpa o raminho para que dê mais fruto ainda. Está dando fruto? Tem mais. Está dando fruto? Tem mais. Deus tem falado muito comigo esses dias a respeito disso. E essa semana, um casal que eu conheço, que eu amo muito, eles viram uma situação de uma família inteira, que as crianças foram retiradas da mãe, 5 crianças. O DCF tomou, e cada criança foi para um lugar. E essa família, quando viu, trabalham muito, tem filho. E quando eles viram a situação de uma das crianças dormindo uma noite em cada casa, eles disseram assim: não, nós vamos pegar essa criança.
E nós vamos dar um lar para essa criança. Você sabia disso? Que você pode ser um foster parents? Você sabia disso? Você pode dar um lar para uma criança. Eu fiquei sabendo, queridos, que tem 35 mil crianças precisando de uma casa. E apenas 5 mil casas. Ou seja, 30 mil crianças. Elas estão aí vagando. Isso é edificação de reino. Isso, o que esse casal fez, foi deixar Deus usar eles como uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar a vida de uma criança. Para mudar uma história. Para dar um lar, para dar comida, para dar vida para alguém. Segurança para alguém. Essa é uma ferramenta nas mãos de Deus. Para edificar o reino de Deus. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós confundimos as coisas. Deus conta com vidas. Deus conta comigo. Deus conta com você. Deus conta com os pincéis. Porque essa família vão ser os pincéis que Deus vai usar para desenhar a história dessa criança. E a história dessa criança, se o diabo já tinha marcado ela, é essa família que Deus vai usar como borracha para apagar aquilo que o diabo já tinha planejado. E para escrever uma nova história. Nós precisamos entender quem nós somos. E nós somos as ferramentas que Deus quer usar para a edificação do seu reino. Está quase na hora, né? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 4. A preocupação de Deus com a igreja, a preocupação de Deus em querer trabalhar conosco. No meio dessa preocupação, Ele distribuiu dons para a igreja. Ele deu dons a você. Você pode olhar e pode dizer assim, mas eu não tenho o dom de pregar. Se você não tem o dom de pregar a palavra de Deus num púlpito, você tem para pregar individualmente para cada um. No seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, você tem o dom de dizer, olha, Jesus te ama. Você tem o dom de marcar a vida das pessoas que trabalham com você. Fazendo a diferença. Você é um livro que muita gente está lendo. Pessoas olham para você e leem a sua vida. Leem você. E o que essas pessoas estão lendo nesse livro? 1 Coríntios, verso 4, Paulo diz assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, preste atenção nisso, mas o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedades de línguas, a outros
interpretações de línguas, mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Glória a Deus. Essa é a importância da igreja. Essa é a importância do corpo. A importância da unidade. A importância do seu dom. O dom que Deus te deu, ser usado nas mãos dele. Ele separou para si um povo como instrumentos, como ferramentas poderosas para ele usar. Agora, nós vamos ler mais um versículo. E nós vamos ver, a palavra dom é habilidade. E abra lá em Provérbios, em 1 Pedro 4, 10. Eu costumo dizer que o amor, ele é sacrificial. Nós não temos como demonstrar amor por ninguém se nós não nos sacrificarmos em alguma coisa. E olha aqui para que servem os dons. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Isso era a hora da igreja dar glória a Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Quando você está servindo, com o dom que Deus te deu, você está administrando a multiforme graça de Deus. Olha o poder que Deus deu de nós administrarmos a multiforme graça dele. Então ele diz: você vai mostrar isso servindo. Você vai administrar esse dom servindo. Sendo útil, sendo uma ferramenta nas minhas mãos, porque eu sou Espírito e eu habito em você e eu quero ir até lá usando você. Eu quero mover aquilo usando a sua vida. Eu quero transformar aquela vida usando a sua. Eu quero libertar aquela vida usando a sua vida. Olha que tremendo, queridos. E aí no 11 ele diz assim: se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Ou seja, Deus te deu uma língua, Deus te deu uma boca para falar as palavras de Deus. Quem fala, não fale besteira. Quem fala, não fale palavras torpes. Quem fala, não julgue o outro. Quem fala, não fale mal do outro. Quem fala, fale as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a forma que Deus concede. Ou seja, sirva sem murmuração. Sirva de bom grado. Sirva de boa vontade. Para que em tudo seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Aleluia. A palavra de Deus, ela é completa. Não precisa acrescentar nada, queridos. Antes nós lêssemos essa palavra o tempo todo, dizendo assim: Senhor, que essa palavra seja vida em mim. E que eu me coloque nas tuas mãos. Não só para ouvir, Senhor, mas para que a tua palavra seja realizada através da minha vida. Seja expressa através da minha vida. Eu tive uma reunião esses dias com uma pessoa, com o grupo dos americanos, e a gente estava conversando sobre o código de disciplina da igreja, de ética da igreja.
E ele olhou para mim e ele falou assim: Pastora Cleusa, nós não precisamos disso. Nós temos isso. Nós precisamos da palavra de Deus. Eu leio essa palavra e Deus fala comigo. Eu olhei para ele e falei assim. Ele falou: Deus me ensina a orar. Eu antes usava droga, hoje eu não uso mais. E ele foi um viciado por 30 anos, queridos. Eu antes bebia, hoje eu não bebo mais. Eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu falava palavrão, hoje eu não falo mais. Eu ouvia a música do mundo, não só ouvia, mas cantava, tocava. Hoje, a música do mundo tem um gosto ruim na minha boca. 1 ano e meio de crente. 1 ano e meio. Eu olhei para ele e falei assim: como eu desejaria que todos fossem igual a você. Realmente não precisaria disso. Ele falou: sabe por quê, pastora? Porque o Espírito de Deus em mim me leva a cumprir isso aqui. Isso é maravilhoso, queridos. A gente não tem que falar: não faça isso, não faça aquilo, isso é pecado, isso não é pecado, não faça aquilo. Porque a pessoa se interessa em ler a palavra de Deus, em se colocar nas mãos de Deus como uma ferramenta, e entender que a palavra de Deus diz: não faça isso, então eu não vou fazer. Porque a própria palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas muitas vezes nós preferimos sacrificar do que obedecer. Deus, pela sua graciosidade e bondade, Ele nos escolheu assim. Mas Ele quer trabalhar em nós. Ele é o ferreiro que afia essa ferramenta. Desde que ela esteja nas mãos dele. Não tem como uma ferramenta está lá, o ferreiro está aqui e a ferramenta está sendo afiada. Uma ferramenta, para ser afiada, tem que estar na mão do ferreiro. Quem toca violão não tem como ajustar as cordas do violão se o violão não estiver nas suas mãos. Não tem como afinar um instrumento se o instrumento não estiver nas mãos do músico. Então, resumindo esta palavra, nós precisamos nos colocar nas mãos daquele que quer trabalhar conosco. Para que Ele realize a vontade dEle em nós. E através de nós, Ele edifique o seu reino. Através de nós, Ele conclua a sua obra. Ele conta comigo e Ele conta com você. Então olhe para o seu irmão e diga de novo: eu sou a ferramenta que Deus usa. Que Deus quer usar. Eu ri muito ontem, que eu encontrei 2 irmãos. E aí a gente começou a falar do tema ontem não, antes de ontem, creio. A gente começou a falar, sexta-feira à noite. Tema dessa semana, e eu falei: o tema dessa semana é a ferramenta que Deus usa. Um olhou para o outro e falou: você. O outro: você. A ferramenta é você. A ferramenta somos nós. Se nós não ficarmos esperando Deus usar o outro, nós deixamos Deus usar a gente. É que muitas vezes nós ficamos esperando Deus usar o outro. Se o outro fizer, eu faço. Não, deixa Deus usar você. Diga como Jesus falou. Quando Deus resolveu tirar a humanidade do pecado, do império das trevas, para transportar para o reino da sua maravilhosa luz, Jesus disse: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. E Ele se sacrificou.
E ele morreu. E ele morreu morte de cruz. Para que eu e você hoje sejamos livres. E tenhamos a oportunidade de sermos essas ferramentas nas mãos de Deus. Queria o ministério de louvor aqui, se possível. Você conseguiu entender essa palavra? Você entendeu quem é a ferramenta que Deus quer usar? Amém? Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus disse: eis-me aqui. Usa-me a mim. Ele se deixou ser usado para nos resgatar da maldição da lei. Para que hoje, livres da maldição da lei, livres da maldição do pecado. E quando nós vamos trazer isso para a vida prática, queridos, nós podemos ver que nós podemos ser usados como Jesus foi usado. Eu citei para vocês o exemplo da família que pegou essa criança. Eu vi isso como um resgate. E aquela situação falou tanto comigo, mexeu tanto comigo. Tanto, mas tanto. A Débora chegou em casa à noite. Falei, nós vamos conversar. Né, Débora? Nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Nós podemos ser resgatadores de vidas.